Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. Continuo aqui com o mesmo look, porque eu já estou gravando o vídeo para postar amanhã, porque amanhã talvez eu não vá conseguir parar e eu não quero deixar você sem um vídeo e eu quero compartilhar algo que aconteceu hoje. É fresquinho, mas eu sei que vai edificar a tua fé, eu quero que você seja fortalecido na tua fé hoje com o que eu vou testemunhar. Como eu já falei em alguns vídeos, né, eu estou nos últimos momentos de finalização do meu livro. E, inclusive, o Senhor já me deu uma data. Eu ainda não vou divulgar aqui, porque eu vou começar a divulgar, né, a partir de semana que vem, aí depois a gente já vai poder divulgar a data. Então, amanhã eu vou lá conversar com o pessoal do local, onde eu vou fazer o lançamento. Tudo foi muito direcionado por Deus, teve a assinatura dele em todos os detalhes. E um dia eu recebi uma palavra que essa pessoa ela entregava para mim, ela dizia assim, ó, você tem um relacionamento com Deus diferente e você sabe que tem algo que é o que move o relacionamento de vocês. E hoje eu estava lembrando dessa palavra e o que diferencia realmente o nosso relacionamento, e eu sei certinho quando é ele, é os detalhes. Ele me leva no nível de detalhes que eu fico assim, ó, hã? Ele consegue me surpreender a cada dia, ele faz de um jeito que ele me deixa assim, ó, ele me tira o fôlego. Ele me deixa sem fôlego para vocês terem ideia de como é. Ele ama fazer isso comigo e eu amo a forma como ele fala comigo. Então é um relacionamento de muita intimidade nós dois. E hoje eu tinha um atendimento, os outros eu já tinha atendido durante a semana, a gente tinha feito algumas trocas e esse cliente acabou não vindo, né? Ele precisou desmarcar. E como tinha acontecido muitas coisas de manhã, eu parei tudo e eu falei assim, ó, silenciei, botei só um louvor, apaguei as luzes da minha sala, sentei numa cadeira, botei o pé em outra, fiquei bem à vontade e ali eu chorei com ele. Eu chorei agradecendo pelo cuidado, pelo amor e pela riqueza de detalhes e da forma como ele se revela para mim. Então, deixa eu te falar. Hoje de manhã, então assim, por causa do livro e com algumas coisas que ainda não foram resolvidas, definidas, né? Por ainda ter algumas coisas que precisa da provisão, a gente acaba ficando. Por mais que eu já tenha vivido experiências maravilhosas com ele, eu ainda sou humana, né? E às vezes eu ainda me pego ansiosa, preocupada. E como eu falei no outro vídeo, eu preciso descansar, né? Eu preciso descansar e não colocar as minhas mãos. Então eu estava nessa semana pensando de algumas formas como que eu poderia, né, adiantar o negócio aí, o processo, e eu percebi que eu estava querendo colocar as minhas mãos naquilo que não é mais problema meu. A minha parte era o quê? Achar o local, estruturar isso, né, escrever o livro, encaminhar para revisão, diagramação, entrar em contato com o capista. Essa era a minha parte. Escolher a capa, mas a parte de prover, isso não é responsabilidade minha. Então, por isso que a gente fica ansiosa, por isso que a gente não descansa, por isso que a gente fica preocupado, por isso que a gente deixa de desfrutar do que está acontecendo porque estamos ansiosos e preocupados. E tudo isso porque a gente quer se preocupar com a parte de Deus. Sabe? Na tua planilha não pode a conta não pode estar fechando. Porque se a conta está fechando, ainda não é Deus. Eu lembro que o Thiago Brunet, um dia eu escutei um vídeo dele, ele falou assim, ó, se todas as portas ainda não se fecharam, ainda não é Deus. Porque quando tudo se fechar, aí é a hora que Deus começa a agir. Então, eu fui lembrando de todas essas coisas, né? E aí de manhã eu estava na academia, estava conversando com a minha amiga Thaís, lá de Portugal, e a gente passou um tempo, né, quando eu estive em Portugal ano passado, e a gente passou um tempo muito maravilhoso e foi muito especial conhecer a Thaís. E a Thaís, daqui a um tempo, ela tá voltando pro Brasil e eu tenho certeza que a gente ainda vai viver alguns momentos aqui.
E aí a gente conversando, eu contando para ela algumas coisas, compartilhando com ela, falando, né, Thaís, estou preocupada em relação a isso, né, mas eu tô botando o pé. E aí eu lembrei, até quero abrir aqui a conversa com ela, porque eu lembrei de algo uma palavra que eu recebi em 2024, só para você entender. Ele vai trazendo, sabe, a nossa memória. Olha o que eu recebi em 2024. A gente estava numa mentoria profética e nessa mentoria tinha uma moça e ela disse que foi orar por cada um da mentoria ali, né, por cada irmão, e ela disse que ela teve uma visão comigo. E olha o que ela me mandou. A visão que eu tive com a Sinara. Eu vi a Sinara em uma ponte. Essa ponte, dessas pontes que balança de madeira e cordas. Faltavam muitas madeiras no assoalho dessa ponte. E na medida que você ia atravessando essa ponte, novas madeiras iam surgindo quando você colocava o seu pé. Lembra que a gente sempre fala, coloca o pé que Deus coloca o chão? É literalmente isso aqui, ó. Só que falar é uma coisa e agora tá vivendo essa palavra é totalmente diferente, tá? E aí ela falou, sinto como se você estivesse entrando em um tempo de fé e risco, mas que você conhecerá o que é viver a dependência em Deus. O Pai provará o cuidado, proteção e provisão dele à medida com que seus passos forem sendo dados. Gente, no dia que ela me mandou isso aqui, eu senti eu confesso que eu senti um temor, porque eu pensei, uau, eu tô numa ponte que balança, que não tem os assoalhos abaixo, né? Não tem a madeira abaixo. E a madeira só vinha conforme o meu passo, conforme eu ia caminhando. Então lembra que a gente sempre fala, né, do posicionamento. A gente precisa se posicionar. Coloca o pé que Deus coloca o chão. É isso, é literalmente. Só que é tão bonito a gente falar, né? E agora, na prática? E ela fala ali, né, que eu estava entrando num tempo de risco e fé. É o tempo onde o Senhor, é uma estação, uma temporal, onde Deus faz assim, ó, te estica de uma forma. E como que Ele vai fazer isso na tua vida? Se não for na prática, se não for nas situações do dia a dia. Não tem como você ser forjada, você é forjada no fogo. Você é forjada no fogo. É o fogo que refina o ouro. O fogo refina o ouro. E nós somos ouro para Ele. Nós somos a excelência para Ele. Porque toda vez que Ele olha para nós, Ele fica muito feliz. Porque somos obras da sua mão. E quão maravilhosas obras nós somos. O salmista disse isso, que nós somos obras maravilhosas de suas mãos. E que de uma forma maravilhosa Ele nos criou. E eu lembrei dessa palavra hoje, porque na hora que precisar ela vai saltar, tá? O Senhor traz a memória quando a gente precisa de esperança. E aí eu conversando com ela de manhã, e eu falei, amiga, eu tô colocando o pé aí nessa situação e confesso pra ti que eu tenho ficado um pouco ansiosa. E por que ansiosa? Porque Deus me deu uma data e eu vou me mover para essa data. Então eu tenho um prazo limite para mandar imprimir os livros. E a parte mais cara de todo o processo é a impressão. E ele já falou, então assim, ó, eu não tenho que olhar para os detalhes de como vai ser, que esse é o trabalhar de Deus. Eu lembro que um dia eu estava imaginando como que ele poderia como que ele ia agir numa certa situação na minha vida, que era quando eu queria sair da empresa que eu trabalhava, a última empresa que eu trabalhei, CLT. Na minha cabeça eu pensava assim, ó, eu vou ser mandada embora, porque Deus, imagina, né, eu não posso ficar sem seguro-desemprego, imagina, eu não posso perder meu fundo de garantia, né, de alguns anos que eu tava lá. E um dia, aí eu conversava todos os dias com a recepcionista daquela empresa, e a gente era muito amiga, ela era cristã também, então assim, a gente ia se edificando, né. E eu falava, eu acho, Rô, que vai ser assim, eu acho que vai ser assim, eu acredito. Aí um dia, certo Deus, pensando assim, meu Deus, ela tá perdendo tempo, gastando energia com isso.
E o Senhor falou assim, filha, para de tentar adivinhar o meu trabalhar, de tentar descobrir como é o meu trabalhar. Porque isso não é para você. O meu trabalhar você nunca vai entender como é. Então, apenas desfrute e deixe que no tempo certo vai acontecer. Então é mais ou menos isso, a gente quer tentar adivinhar como que vai ser. E aí eu falei para minha amiga, amiga, na hora que eu pedi para ela, eu já senti um incômodo, mas eu pedi. Falei, amiga, ora por essa situação por mim, me ajuda em oração. E na hora que eu falei isso, na mesma hora, o Espírito Santo falou assim, não, filha, ela não precisa, não peça para ela orar por essa situação, porque essa situação não precisa de oração. Isso aí já está feito. Essa promessa já está pronta. Peça para ela orar por você, para que a tua fé não desfaleça. Meu Deus, e naquela hora ali foi tão forte para mim, porque eu lembrei de outra coisa, que aí até eu entrei, né, na palavra para pesquisar, porque eu também não sabia onde estava. Como eu falo para você, né, a palavra ela salta e aí eu tenho que procurar onde está, né? Mas está lá em Lucas 22:32, que é onde Jesus diz a Pedro que orou especificamente para que sua confiança e crença não acabassem durante as provações. Gente, olha que forte isso. Deixa eu até abrir aqui a palavra. Vamos abrir a palavra para que a gente tenha tudo muito certinho, né? Vamos olhar só para me passar para vocês. E vamos ler nas duas versões, né? Então está em Lucas 22:32. Vamos ver, 32. Olha o que Jesus está falando para Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aqui Jesus estava falando com Pedro. Mas o que o Senhor trouxe dessa passagem para mim? Ele falou assim, Sinara, não peça para ninguém orar pela situação, porque a situação já é uma realidade. Você só precisa acessar essa realidade. Agora, peça para que ore por você, porque diante dessa situação, dessa provação, a tua fé não desfaleça. Você não se entristeça, você não desista daquilo que eu tenho para você. Você não entrega os pontos e não deixe de crer, porque a fé é que faz a gente acessar o impossível. E a palavra de Deus também diz, sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Deixa eu ver na outra mensagem aqui também, que está lá em Lucas 22. Vamos achar aqui, vamos ver se tem alguma coisa diferente, né? Então, essa passagem falou muito forte comigo hoje. 22:32, vamos ver. Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar vocês de mim, assim como se separa a palha do trigo, mas orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os. É isso que eu estou fazendo, tá? Eu estou aqui fortalecendo você, porque eu fui fortalecida com essa palavra do Senhor dizendo, Sinara, ei, se for pedir para oração, peça não pelo que já está pronto. Não peça por algo, porque muitas vezes a gente está pedindo para Deus as nossas orações algo que já é nosso. Meu Deus, quantas vezes a nossa oração, e a palavra diz assim, você não recebe porque pede mal. E por que você pede mal? Porque muitas vezes você está pedindo algo que Deus já tem para você, algo que a palavra já nos mostra, que aquilo que Deus já concedeu a nós, é direito nosso, é nossa herança, aquilo tudo que Ele conquistou através da cruz. Então, às vezes, você está aí na tua oração pedindo algo para Deus que não é, que já é teu, você só precisa se posicionar, buscar uma nova mentalidade, buscar conhecimento, buscar a palavra de Deus, buscar autoajuda, entende? Então, como Jesus falou ali, mas eu orei por você, para que você seja fortalecido e fortaleça os seus irmãos. E eu estou aqui, continuando nesse testemunho, eu quero fortalecer a tua fé.
E naquela hora eu já gravei outro áudio para ela e falei, amiga, não ora por essa situação, porque essa situação já é a minha promessa. Ele já me prometeu e então já é uma realidade. Ore por mim, para que eu não desista, para que eu não entristeça o meu coração, para que eu não desconfie, para que eu não me torne uma incrédula, para que eu não desconfie da fidelidade do meu pai, para que eu não fira o coração do meu pai, deixando de crer. E aí, na hora ela falou, meu amigo, isso é muito forte, amigo, isso é muito forte. Eu falei, muito forte. E aí aquilo deu um ânimo, sabe? Aquilo me fortaleceu de verdade. Eu vim para casa, sabe, louca para parar um momento com ele e dizer assim, ai, como eu te amo. Ai, como eu te amo, meu Deus. E aí, fui para casa, né? Tava vindo da academia, tomei banho, tudo, me arrumei e vim para cá. Quando eu cheguei aqui, eu vim com essa palavra queimando no meu coração. E eu, parei aqui, como eu falei, coloquei um louvor e eu fiquei ali adorando ele. E eu chorei muito, porque ali eu estava sendo fortalecida. E na hora eu fiz um videozinho mais curto, joguei lá no TikTok, vou jogar aqui no Instagram também. E lá no TikTok veio uma moça. E ela disse assim, obrigado por esse testemunho, porque foi a resposta que eu precisava. Ei, valeu a pena já. Esse vídeo já fez todo sentido. Então tudo aquilo que eu vivi em menos de 4 horas, já tinha tocado meu coração, já tinha me fortalecido e eu já estava fortalecendo uma outra pessoa. E hoje estou aqui querendo fortalecer você também. Então o que eu quero te dizer é que aquilo que eu estava temerosa pela manhã, preocupada, ansiosa, quando eu cheguei no meu trabalho, aquilo que para mim de manhã estava muito longe, quando eu cheguei no meu trabalho eu tive algumas notícias de que a realidade disso se cumprir está a muito, muito pouco. Está a um passo de acontecer. Então eu quero dizer para você, não ore por aquilo que Deus já te prometeu, porque Ele é fiel. Minha amada, meu amado, isso vai acontecer, a não ser que você não queira. Mas ore para que o Senhor te mantenha firme diante dessa provação. E aí eu quero falar de uma outra palavra que o Senhor trouxe para mim, que foi diante disso, que está lá em Romanos 5, 3, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5, que fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu quero te dizer, terminar, com essa palavra para você, com esse testemunho de coragem e orar por você para que a tua fé não desfaleça. Ei, eu não sei quantos anos você está esperando, eu não sei quanto tempo você está esperando e parece que aquilo nunca vai acontecer. Mas eu quero te dizer, não ore pela promessa, porque a promessa já é um fato. Ore para que a tua fé não desfaleça. Ore para que você enxergue além dos olhos naturais. Ei, ore para que você esteja com os teus olhos e o teu coração no autor e consumador da tua fé, naquele que te fez a promessa e não na promessa. Sabe, Sara, quando ela achou que a promessa estava demorando sobre o seu filho Isaque, o que ela fez? Chamou Abraão, jogou um papinho em Abraão e disse, se deita com a nossa serva para que nasça a minha promessa de uma vez, porque eu estou ficando velha, o tempo está passando, daqui a pouco eu não vou mais gerar. E era mais ou menos dessa forma que eu estava pensando, não com essas palavras, mas se resume nisso. Senhor, existe um tempo para se imprimir esses livros e chegar até a data que tu me deu. E o tempo está passando, eu não tenho mais muito tempo. Só que ele foi tão maravilhoso e ele não deixou eu colocar as minhas mãos, porque eu já vivi algumas experiências com ele que me trazem esperança. E a esperança não me deixou sair desse lugar, de entender que eu sou filha dele. E aí no caminho da academia para casa, ele falou assim, filha, eu estava escutando um louvor tão lindo que fala, pastor da minha alma.
Ele falou assim: ô filha, você fala tanto para as pessoas, né? Deus jamais colocaria um sonho no teu coração que ele não tivesse disposto a cumprir, a realizar. Isso é frase que está no meu livro. Ele falou: ei, e hoje? Traz à existência essa verdade hoje para a tua vida. Eu jamais colocaria algo no teu coração para te envergonhar. Eu jamais colocaria algo no teu coração para te deixar na mão. Então, naquela hora ali, eu fui sendo fortalecida por ele. E a esperança foi renascendo de novo. Então, ali, né, nos últimos parágrafos desse versículo, fala: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ei, eu não sei o que você está esperando há muito tempo, mas eu quero te dar uma direção nessa tarde. Não coloque as tuas mãos. Continue esperando. Continue. Sabe por quê? Porque desfruta do tempo que você está vivendo. Porque se você ficar só olhando para a promessa, só esperando a promessa, você não desfruta do tempo, da companhia do teu pai, que foi isso que Sara fez. Fez ele lá se deitar com Agar e aí teve toda aquela história que a gente sabe, nasceu um filho que não era a promessa, não era o filho da promessa, porque ainda depois disso veio Isaac. Mas trouxe tanta confusão, tanta contenda desnecessária. Por quê? Porque foi gerado Ismael. Lembra dessa história? O que aconteceu? Ele foi gerado porque foi colocado uma mão que não estava autorizada a estar naquele a agir naquele momento, porque não descansou no Senhor. Então eu quero dizer assim: ei, nada está atrasado, nada está fora do tempo, pode ter certeza disso. Eu não sei se é um filho, se é a tua empresa, se é um esposo, eu não sei, de verdade eu não sei, mas eu quero te dizer que se Deus te prometeu, vai se cumprir. Só não fica, sabe, presa só nessa promessa e deixe de desfrutar a presença do teu Pai. Esteja com aquele que te fez a promessa, porque se a promessa estiver demorando ou não diante dos teus olhos, diante da tua perspectiva, você não vai adoecer por isso, porque tem pessoas que estão adoecendo esperando algo. Às vezes ela está querendo que Deus faça algo que é ela que precisa se posicionar. Então, às vezes nós estamos culpando Deus por uma coisa que é falta de posicionamento nosso. Então, eu só fiz uma simples mudança hoje. Eu mudei a minha oração, não pedi mais por aquilo que já está pronto. Eu pedi: Pai, me fortalece, me faz acreditar cada dia mais de que você é o meu Deus e é fiel. Então, nessa tarde eu quero fortalecer você, que Deus possa fortalecer a tua fé, para que você não desfaleça. E se você está orando por algo que Deus já te prometeu, troque hoje a tua oração e você vai ver que as coisas vão começar a mudar ao redor. Eu quero te abençoar com essa palavra, que Deus faça assim como Ele fez na minha vida, que Ele faça na tua vida também. E que Deus te abençoe e eu te aguardo no nosso próximo episódio. É tempo de florescer.